Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos alertou nesta quinta-feira que há uma ameaça real de ataque no fim de semana do aniversário de 10 anos dos atentados do 11 de setembro. O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, disse na noite passada que a ameaça terrorista contra a cidade é crível, mas que não foi confirmada. Há 10 anos, o mundo era surpreendido por uma série de ataques terroristas aos Estados Unidos. Os atentados de 11 de setembro provocaram a morte de quase 3.000 pessoas e uma guerra ao terror sem precedentes na história da humanidade. Um dia para não se esquecer, 11 de setembro de 2001. Em menos de 1h30, 19 terroristas provocaram a queda de 4 aviões em diferentes pontos dos Estados Unidos. A história de terror começou às 8h46 da manhã, quando uma aeronave da American Airlines se chocou contra uma das torres gêmeas do World Trade Center. 17 minutos depois, outro avião atingiu a torre sul do complexo. E o que até então parecia um acidente, começava a ganhar contornos de maior ataque terrorista da história americana. Poucos minutos depois, outro avião se chocou contra o Pentágono e uma quarta aeronave caiu em uma área rural na Pensilvânia, depois de os passageiros terem tentado retomar o controle da aeronave em poder dos sequestradores. Ao todo, 2.966 pessoas perderam a vida. Em resposta aos ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, onde estariam escondidos integrantes da rede terrorista Al-Qaeda, organização que assumiu a autoria dos atentados. Osama Bin Laden, considerado o mentor do grupo, só foi capturado pelos Estados Unidos este ano, quase 10 anos após o 11 de setembro. Bin Laden estava em uma casa no Paquistão. Ele foi morto pelos militares norte-americanos e, segundo o governo dos Estados Unidos, teve o corpo jogado ao mar. No local onde estavam as torres gêmeas, chamado de Marco Zero, estão sendo construídos 4 arranha-céus e um memorial para lembrar as vítimas do 11 de setembro. Bom dia. A pesquisa feita pela Universidade de Quinnipiac, nos Estados Unidos, indica que 36% dos norte-americanos têm medo de serem vítimas de um novo ataque terrorista. Em Nova York e Washington, as duas cidades mais afetadas pelos atentados de 11 de setembro, esse índice é maior, atinge quase 60% dos moradores. Sobre as consequências do 11 de setembro, vamos conversar com o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes. Bom dia, professor. O grande triunfo do terrorismo foi incutir esse medo nos norte-americanos? Sim. Essa é a grande vitória dos fundamentalistas. Fazer com que a população da Europa, dos Estados Unidos, tenha constantemente medo. Do ponto de vista militar, o êxito dos terroristas cessou. Os Estados Unidos nunca mais sofreram nenhum tipo de atentado, até em função da ação dos órgãos de inteligência, mas a grande herança para os fundamentalistas é o medo. Agora, esse medo gerou uma política nos Estados Unidos para fazer frente, inclusive, a esse medo e a prováveis atentados terroristas. Quais as consequências dessa política nesses 10 anos? Outro aspecto negativo decorrente dos atentados terroristas é a redução das liberdades civis, em nome do combate a essas ações de grupos fundamentalistas. Então, os Estados Unidos, ainda que tivessem alegado que seria uma medida temporária, essa redução das liberdades civis já completa uma década, de modo que é necessário rever, porque os aspectos para o mundo todo têm sido bastante negativos. Quer dizer, essa redução das liberdades civis, essa afronta, digamos assim, aos direitos humanos, a gente pode verificar claramente com as centenas de presos até hoje em Guantánamo que aguardam um julgamento ou que estão lá até sem uma acusação formal, sem um motivo para estarem lá, pelo menos formalmente. Isso seria justificado por essa política do medo implantada pelos Estados Unidos para se defenderem contra ataques terroristas, para protegerem os seus moradores. Seria isso? Seriam os norte-americanos se valendo dos mesmos remédios de seus oponentes. Quando se recorda que em 2002 o presidente Bush dizia que um dos objetivos dos Estados Unidos seria levar a democracia para o Oriente Médio e adjacências,
nada disso terminou por ocorrer. Pelo contrário, a visão de que a população muçulmana tem dos Estados Unidos hoje na região é uma perspectiva bastante decepcionante, porque exatamente os direitos humanos não têm sido respeitados como deveriam, como os pais fundadores pensaram no final do século XVIII, por exemplo. Agora, professor, esses acontecimentos do 11 de setembro mudaram a forma como os Estados Unidos veem o mundo? Não muito. Lamentavelmente, os norte-americanos, eu digo o governo tem se portado de modo arrogante, não tem se valido das organizações internacionais, não tem se valido de um fórum permanente de consulta junto aos principais países do mundo, e o resultado é isso: 2 guerras em andamento, sem perspectiva de vitória, e um desgaste muito grande para a imagem dos norte-americanos, um desgaste que faz com que a imagem positiva do fim da Guerra Fria, para muitos, tenha sido esmaecida, tenha sido quase que apagada. E a morte de Osama Bin Laden não pôs um fim a essa guerra, né, professor? Não, o Osama era um símbolo decrescente dos fundamentalistas, estava isolado no Paquistão, de forma que foi uma vitória temporária para o presidente Obama, mas que não afeta o andamento do combate ao terrorismo. Agora, os problemas que os Estados Unidos enfrentam hoje, a situação econômica lá, isso tem alguma relação com os atentados de 11 de setembro? Indiretamente, sim, porque nesses últimos 10 anos, estima-se, dependendo da metodologia, que o governo americano tenha gasto entre 1,5 trilhão até 3 trilhões de dólares com medidas novas de segurança. Quer dizer, só as 2 guerras custaram ao contribuinte americano quase 1,5 trilhão de dólares, mais a criação de uma espécie de um Ministério do Interior encarregado de vigiar a população, para o governo de proteger, enfim, mas gastos que poderiam certamente terem sido destinados às necessidades da população, como saúde e educação, por exemplo. Agora, professor, se todo esse gasto não foi suficiente para acalmar os ânimos entre os Estados Unidos e o Oriente, ou o Oriente Médio, se a gente pode assim dizer, o que é preciso para acabar com essa guerra? Os norte-americanos precisariam ter a consciência de que o projeto falhou. Há um projeto de ação sem consulta permanente às outras potências do mundo, há um projeto que não trouxe resultados positivos para a população do Oriente Médio, a chamada Primavera Árabe não se relaciona com a ação norte-americana naquela região. Seria necessário que a grande potência tivesse, vamos dizer assim, a humildade de reconhecer o erro, como na época da Guerra do Vietnã. E, ao reconhecer, os norte-americanos terminaram por se retirar do país. Então, seria um momento de fazer um balanço. Ok, professor Virgílio Arraes, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil.